E olha, por falar em reforma trabalhista, você vê que está acontecendo coisa. A gente já explicou, mas vai acontecendo, a gente vai tendo que retomar. Aquela história do banco de horas. Como é que fica isso? Nós pedimos aqui para a nossa entrevistada, está aqui conosco, né? Que é a doutora Mariana Machado Pedroso, gentilmente aqui conosco. Doutora Mariana, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, eu que agradeço o convite. Mariana, como é que fica essa história, então, de banco de horas, agora que nós temos uma nova legislação no país? Então, o banco de horas, só retomando um pouquinho, ele foi instituído por medida provisória lá em 2001, uma medida provisória que depois virou lei. O banco de horas, com essa nomenclatura, é a possibilidade de você compensar o excesso de uma jornada num dia, num outro dia com a diminuição da jornada. Ou seja, eu trabalhei mais hoje, amanhã eu trabalho menos. E o banco de horas autoriza que isso ocorra dentro de um período de um ano. Né? E até então, até a reforma trabalhista, essa possibilidade de banco de horas, dessa compensação anual da jornada, ela só era possível por meio de negociação coletiva, que seria a convenção coletiva, que é firmada entre o Sindicato dos Empregados e o Sindicato dos Empregadores, ou o acordo coletivo, que é firmado com o Sindicato dos Empregados e diretamente com a empresa. Com a reforma trabalhista, houve uma alteração substancial, porque essa compensação de jornada por um período de até 6 meses pode ser firmado por acordo individual, ou seja, o contrato de trabalho, empregado e empregador. Esse contrato não precisaria nem ser formal, o que é isso? Não precisaria nem ser escrito e não precisaria ter essa previsão de forma expressa para autorizar que as jornadas excedentes num dia sejam compensadas no outro, desde que, lógico, seja num período de 6 meses. Não compensando, aí sim, essas horas seriam pagas como extraordinárias, né? Com um adicional que é mínimo, de acordo com a Constituição, de 50%. Sim, Mariana, Lembrando que as horas extras, elas são limitadas a 2 por dia. Tá, só para entender melhor. Quer dizer, então, hoje, eu posso negociar, então, vamos dizer assim, com a direção aqui da empresa, esse banco de horas. Olha, hoje eu vou trabalhar, sei lá, 10 horas, mas amanhã eu vou trabalhar só 6. Quer dizer, é um acordo direto, então, entre o empregado e a empresa, é isso? Na tese através do contrato de trabalho, né? Agora, na dinâmica da atividade, como acontece mesmo quando havia necessidade da negociação coletiva, em regra, essas compensações de jornada, elas são utilizadas, ou seja, aquele dia que você vai trabalhar menos ou vai deixar de trabalhar, são em momentos em que tem menor produção, menor atendimento, que são aquelas pontes de feriados, um feriado na quinta e autoriza a compensação na sexta, ou então aqueles atrasos, quando bate o cartão antes da hora, ou bate o cartão um pouquinho depois da hora. Então, não é uma coisa tão liberal assim, hoje eu trabalho mais e amanhã eu trabalho menos. Mas o que antes era necessário a intervenção do sindicato para poder fazer essa negociação, hoje, dentro de um período de 6 meses, essa negociação é feita direto entre empregado e empregador, não precisando sequer ser formal, como eu disse. Mariana, isso vale também para empregado ou empregada doméstica? Ela teve que ficar um dia mais tarde, porque teve um jantar lá, etc. Ela trabalhou mais naquele dia. Quer dizer, no prazo de 6 meses, ela pode descontar essas horas a mais que ela trabalhou? Ou ele? Então, o empregado doméstico, ao contrário do que as pessoas imaginam, ele não é regido pela CLT, que foi a reforma. Ele é regido pela lei específica do trabalho doméstico. A inserção, há pouco tempo, até da obrigatoriedade do controle de jornada formal do empregado doméstico, autoriza, sim, esse tipo de compensação. Ele já autorizava, na verdade, né? Compensações. Ele não... Em regra, essas compensações elas são melhores aceitas em relação à doméstica em períodos mensais e não em períodos tão extensos. E, como toda cautela a gente tem indicado, tanto aos nossos clientes quanto nos outros eventos que a gente participa, o escritório e eu como palestrante, o ideal, na verdade, é a gente aguardar um momento para ver como que o judiciário vai, de fato, executar essas novas orientações, essas novas regras, e isso também implicaria no doméstico, porque o doméstico, ele tem lei própria, mas também sofre os reflexos das alterações da própria dinâmica da relação de trabalho. Então, a princípio, o recomendado é que essa
compensação da jornada não seja tão elastecida para a empregada doméstica. Entendo. Agora, Mariana, outra coisa. Você falou, estão falando um pouco de empregada doméstica. Quem tem empregado ou empregada doméstica tem que ter também um livro e tal, de horário, de entrada, saída, etc., descanso e tudo mais? Tem que estar escrito? Sim, desde a alteração que ocorreu em 2015, a recomendação é para que faça sim o controle da jornada, um papelzinho, uma folha, pode ser um caderno, pode ser um livro de ponto, no qual a empregada vai anotar o horário que ela chegar, o horário que ela sair, pode anotar o horário que ela sai para o almoço, o horário que ela volta do almoço, né? Isso tudo pode estar no controle de jornada. Lembrando que esse controle, ele só vai ser válido se for a jornada real. Se tiver aquela jornada com horário redondinho, que a gente chama de jornada britânica, 8 às 12, 13 às 17, esse controle ele nem é considerado um controle válido. Então, a recomendação é para anotar lá direitinho o horário que chega, o horário que sai, para que, em eventual demanda judicial, possa demonstrar qual foi o período efetivo de trabalho naquela residência. Só mais um esclarecimento. Quem é que anota isso nesse caderno? Atualmente está vendendo nas livrarias, parece um livrinho de ponto. Quem que anota? É um empregado ou empregada doméstica ou pode ser o patrão? Ou os dois? Pode ser qualquer um dos dois. O ideal é que ali esteja efetivamente a jornada dela. Ou seja, se o empregado anotar na letra dele, no horário lá direitinho, no final do mês, ele vai assinar esse controle, né? Essa folhinha que está lá, os horários que ele trabalhou. Se o empregador anotar, o ideal é que o empregado confira e só depois assine, reconhecendo que ali está efetivamente a jornada que ele cumpriu. Entendi. A doutora Mariana Machado Pedroso, gentilmente aqui no Jornal da Record News. Mariana, mais uma questão. Antes de você entrar no ar, nós colocamos uma notinha aí, dizendo que uma empregada entrou com ação contra o Banco Itaú. E ela, então, perdeu a ação. E ela terá que pagar R$67 mil de custas e honorários advocatícios da parte contrária. Eu desconfio que é a primeira sentença que eu ouço dizer, já baseado na nova legislação. Você já ouviu alguma coisa antes ou não? Na verdade, como a alteração legislativa ela é recente, né? A vigência da lei começou agora dia 11 de novembro, as decisões elas estão começando a sair agora. Então, já tem tido algumas decisões no sentido de condenar o empregado nas custas, condenar o empregado nos honorários sucumbenciais, que são aqueles honorários pagos ao advogado da parte contrária. Isso tudo ainda é muito novidade e também temos, apesar dessa decisão, temos decisões em contrário, que entendem que como a gratuidade na Justiça do Trabalho, ela também é regulamentada pela Lei 1060, que é de 50, e ela não foi revogada, né? Eu não poderia criar outros requisitos, além da declaração da hipossuficiência do empregado, para conceder a ele a gratuidade judiciária. Agora, é bom lembrar que essa alteração, ela agora, lógico, ela é literal, possibilitando inclusive o pagamento de honorários sucumbenciais, que para quem não sabe, na Justiça do Trabalho até então, ele era restrito às ações em que há assistência do sindicato ou às ações em que se discute relação de trabalho, só nessas possibilidades havia os honorários advocatícios. Então, a grande alteração trazida pela Lei 13.467, agora de novembro, é exatamente os honorários, porque a gratuidade ela está atrelada aos honorários na Justiça do Trabalho. A gratuidade é um dos requisitos para a concessão de honorários na Justiça do Trabalho. E a gratuidade da Justiça do Trabalho, ela não é determinada, não era até então disciplinada diretamente pela CLT. Ela é disciplinada por essa lei que eu disse de 1950. Então, agora a gente tem dois momentos processuais em que, duas alterações, melhor dizendo, processuais, que são relevantes. Uma relacionada às custas, que é o pagamento das custas do processo pelo empregado que não está assistido pela gratuidade judiciária, e o outro é o pagamento dos honorários. Entendo. Tanto os honorários advocatícios, da outra parte, né, que é o que a gente chama de sucumbenciais, quanto os honorários periciais, algum perito do juízo, ou um perito contador, ou um perito médico, algum engenheiro, algum perito nomeado pelo juízo. Se o empregado perder o pedido relacionado àquela perícia, ele também terá que pagar. Também. E se ele não tiver crédito naquela ação para pagar, mas tiver crédito em outra ação,
ainda assim ele terá que pagar. Entendo. Mariana, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui. Muito grato. Agradeço o convite e estou sempre à disposição. Ok, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado.